Gente, o Grêmio acaba de sofrer a pior derrota na temporada. 4-0 por Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Já tinha tomado 4-1 do Cruzeiro, 4-1 do Mirassol, mas esse placar, ele é acachapante. E o último gol do jogo, ele é um resumo do que foi a atuação do Grêmio contra o Bahia. Um gol patético. Contra o Mirassol, lá atrás, a atuação foi tão ruim quanto agora. Mas essa atuação tem pequenos, grandes erros que culminam no resultado. E esse resultado traz uma ironia muito grande e que também é um fator extremamente preocupante no Grêmio. A gente vai falar sobre isso agora. Bahia 4, Grêmio 0. O Grêmio chega ao terceiro jogo sem vencer fora de casa, e o Grêmio que tinha ganhado do São Paulo, que tinha dado um suspiro, perde. E o grande problema aqui não é nem perder, é a maneira como o Grêmio perdeu para o Bahia na Fonte Nova. Bom, vamos lá. A escalação do Grêmio começou por aí a derrota. A derrota começa por aí. O Arthur saiu esgotado do jogo contra o São Paulo, não jogou, beleza, tudo certo. Aí o Grêmio, sem o Arthur, ele perde muito, mas não é só pela ausência do Arthur que o Grêmio perdeu o jogo pro Bahia. Não é só porque o Arthur não pôde jogar que o Grêmio foi batido do jeito que foi batido. E se, ainda assim, o Grêmio perde um cara que tem sido extremamente importante, não pode tomar 4-0, sendo que o Bahia poderia ter feito 6, até mais. O Arthur fora, ele afeta muito a dinâmica do time, mas tem outras coisas aí que explicam essa derrota. A gente está falando de um time que eu não sei por que o Aravena saiu jogando como titular, né? A meu ver, tá? Sem nenhuma informação de questão física sobre o Mamuso, a meu ver, um grande erro do Mano, ele colocar o Aravena e deixar o Mamuso no banco. E olha, eu sou um cara extremamente crítico ao Mamuso, mas ele foi bem contra o São Paulo, ele já tinha ido bem contra o Vitória, ele tem feito bons jogos. E aí, fora de casa, quando precisa de velocidade, tira o Mamuso, que está com confiança, e coloca o Aravena. A meu ver, não faz sentido. Então a gente já tem a ausência do Arthur, que afeta o jeito de jogar, já tem o Aravena no time e o Amuso não, né? Já tem o Cuejar saindo jogando. O Cuejar a gente já viu que ele melhorou em relação a ele mesmo na temporada, mas jogando fora de casa, contra um time que vai pressionar alto, colocar o Cuejar sem o Arthur é correr um risco grande, né? Então a gente tem Arthur fora, e aí não era por escolha, era por necessidade, por imposição, a escolha pelo Aravena, o Cuejar titular, né? E aí a gente pega também a defesa com o Kahneman. O Kahneman, ele entrega muita coisa, mas ele é um cara que num jogo onde o outro time vai pressionar, a característica dele pode não ajudar. E não ajudou. E não ajudou. Além disso, o Grêmio perdeu o Marcos Rocha lesionado com 15, 18 minutos, né? Também afetou bastante coisa. Tem cansaço pela viagem, jogou quinta-feira em Porto Alegre e viajou sábado para Salvador? Tem. Mas ainda com tudo isso que eu estou citando aqui, o Grêmio tomar 4 e não ter nenhum poder de reação é muito preocupante. O primeiro tempo virou 2-0 e poderia ter virado 4. Poderia ter virado 4, né? O Ademir teve uma grande facilidade para vencer o Marlon em praticamente tudo que ele fez no primeiro tempo. E, a meu ver, isso é muito preocupante, porque o Marlon é um cara que vinha jogando bem, era um dos mais estáveis do Grêmio. Então, quando o Marlon não vai bem, ele está sobrecarregado e mostra que ele também está, talvez, num jogo ruim. Mas o Grêmio, coletivamente, não entregou nada. E a mesma moeda que vira com o Coroa, vira com o cara. Então, se contra o São Paulo praticamente todo mundo foi bem, e era mérito da estratégia, quando todo mundo vai mal, também é consequência da estratégia. O Grêmio errou. O Grêmio errou. E aqui entra, a meu ver, a grande ironia dessa derrota. Peguem aí no histórico recente, o Grêmio do Mano Menezes. Quais foram os melhores jogos do Grêmio do Mano Menezes? Quando visitante. O Grêmio ganha do Atlético Mineiro em BH, jogando de visitante. O Grêmio ganha no Beira-Rio, casa do Inter. O Grêmio, em 2025, tem uma predisposição a jogar melhor fora de casa, porque joga no contra-ataque, não tem que construir. Esse Grêmio tem muitas dificuldades para construir. Então, esse jogo contra o Bahia, ele tem essa ironia. O Grêmio
que chegou no jogo depois de uma grande partida contra o São Paulo, que chegou no jogo contra o Bahia depois de grandes atuações individuais, não conseguiu fazer um jogo seguro, não conseguiu se proteger para sair no contra-ataque. Muito pelo contrário, foi uma presa fácil para um Bahia, que veio babando depois de perder o Bavi e que estava jogando em casa. Então a grande ironia da história é o time do Mano, que em 2025 conseguiu grandes atuações fora de casa, contra o Bahia, fez água. E de novo, perder para o Bahia lá, tomar 1, 2, ok, circunstancialmente 3, beleza. O Grêmio tomou 3, tomou 4 e escapou de tomar mais, sem conseguir, em muitos momentos, resistir à pressão do Bahia. Olha, essa ironia do Grêmio não conseguir se defender, num jogo que obviamente teria que se defender, ou alguém aqui imaginou que o Grêmio chegaria na Fonte Nova e faria um duelo de trocação com o Bahia? Claro que não. Então, se o Grêmio, sabendo do contexto, não consegue jogar e ao decorrer do jogo não consegue mudar, isso é extremamente preocupante. E aí entra um ponto que a consequência disso é falar assim, ó, calma naquela história de pensar em Libertadores. Calma em dizer isso, dizer aquilo. Calma. Porque aqui a gente não está falando do resultado em si, que de novo pode acontecer de tomar 3, 4, né? O que a gente está falando aqui é do rendimento. Do rendimento. Que, a meu ver, não passa só pela ausência do Arthur, tem todo esse contexto. Aí no segundo tempo entrou o Cristaldo, o Amuso entrou no intervalo e ali o Mano, ele assinou, né? Errei, foi mal, errei, fui moleco. Quando ele colocou o Aravena. No intervalo ele tirou o Aravena e bota o Amuso. Enfim. Aí no segundo tempo o Grêmio muda e o Grêmio não tem banco para mudar um jogo, né? O Grêmio sai de Salvador com a terceira goleada no campeonato, aquela que é mais elástica no campeonato e na temporada, e com esses pontos de interrogação. Como que faz para passar mais confiança, para ser um time estável? Se faz um grande jogo contra o São Paulo na quinta-feira e um péssimo no domingo. Como que faz? E o que sobra daqui para frente? O Grêmio tem uma semana até enfrentar o Juventude na Arena e depois vai enfrentar o Corinthians fora. Que Grêmio que a gente vai ver contra o Juventude? Que Grêmio que a gente vai ver contra o Corinthians? Que time é esse daqui até o final do campeonato? É o time que vence o São Paulo, se impõe, fez 2, poderia ter feito mais? Ou é o Grêmio que não consegue segurar o Bahia, tomar 4 e poderia ter tomado mais? Esse time, ele tem sim muito mais qualidade na comparação com outros recentes, outros times recentes do Grêmio de 2025, porque tem o Arthur, porque tem o Noriega, não sei o quê. Mas essa derrota não passa só pela ausência do Arthur. É um erro maior. O Grêmio errou muito contra o Bahia. Os jogadores e a comissão técnica. Tá? Vamos lá. No caso do Noriega que eu citei aqui, né? A diferença é muito gritante, a meu ver, da dupla Noriega e Wagner Leonardo para outra. Hoje, a dupla titular da zaga do Grêmio é Noriega e Wagner Leonardo. Mas eu entendo o Noriega no meio-campo. Eu entendo ele começar ali. Né? Entendo. Se não fosse ele, seria o Camilo. Não dá. Não dá. Mas o Grêmio sentiu muito. A atuação do Grêmio foi constrangedora. Foi uma roda do Bahia. Foi uma roda. Tu tá aqui, né? Pode deixar o teu like aí. Porque se tu concorda com alguma coisa que eu tô dizendo, deixa o teu like, tá? E eu quero ler o teu comentário. O que te pareceu a atuação do Grêmio contra o Bahia e o que fica desse jogo, né? O que se leva dessa partida depois de tomar 4? Que mensagem que fica? Comenta aqui embaixo, tá bom? Gente, nessa segunda-feira, que dia que vai ser? Dia 20 de outubro tem live bem cedo aqui no canal e eu te espero, tá? Pra gente resenhar. Informação, bastidores, resenha, bem cedo pelo horário de Brasília, às 8 da manhã. E na quarta e na sexta também tem live, tá bom? Por enquanto era isso. Até mais, gente. Tchau.